Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui na disciplina de recuperação da informação, essa aula de número 3, ok? E hoje nós vamos fazer uma revisão e um exercício sobre a breve matéria que já foi discutida, tá certo? Bom, aqui está. Vamos lá. Nós já havíamos colocado essa definição para vocês, né, a respeito da recuperação da informação, mas eu vou repetir aqui. A recuperação da informação refere-se a uma parte do ciclo informacional na qual são tratadas as ações necessárias para identificar e indicar ao potencial usuário os documentos e os dados que podem vir a suprir uma necessidade informacional, normalmente indicada como uma expressão de busca, né? Olha aqui, parte do ciclo informacional. Por que parte? Porque a recuperação da informação, ela é uma das faces, né, da recuperação da informação. Você tem um momento em que você produz um modelo, você escolhe ou produz um modelo para representar algum conjunto documental, né, um conjunto de dados. E aí você faz a preservação desses dados. Você faz a preservação desses dados seguindo algum modelo de representação. Então, o primeiro passo dentro da recuperação da informação é ter trabalhado para poder existir alguma coisa para ser recuperada. Se não houver o que ser recuperado, não há recuperação da informação. Então, o primeiro passo é você trabalhar justamente na parte da representação. E uma vez que você trabalha na parte da representação, você vai discutir quais são os modelos que você vai utilizar para representar, tá bom? Então, por isso que é parte apenas. E qual é a motivação para estudarmos isso? O processo informacional é bastante complexo e é sensível. Sensível ao quê? Às peculiaridades do potencial usuário. Duas pessoas têm necessidade informacional que pode aparentemente parecerem iguais, mas não são. Elas são distintas em certas nuances, em certas particularidades, tá certo? Então, estudar a recuperação da informação também exige que nós trabalhemos no entendimento do usuário, de maneira que a informação, que os dados possam ser ajustados para serem entregues ao potencial usuário, certo? E quando você ajusta os dados para um potencial usuário, nós dizemos que você está desenvolvendo características de acessibilidade informacional, para que aquela informação seja mais fácil de ser apropriada pelo potencial usuário daquela informação, certo? Bom, nós discutimos na aula passada que nós tínhamos a recuperação manual, tá certo? Recuperação manual, aquela que a pessoa passeia pelo acervo, tirando os livros das estantes conforme ela acha interessante. A gente falou das vantagens e desvantagens naquela aula. E hoje, vamos falar aqui da recuperação manual, vamos chamar de recuperação manual B. O que é a recuperação manual B? A A é aquela que a pessoa sai caminhando entre o acervo e pegando os exemplares que ela precisar, diretamente nas prateleiras, diretamente na maneira em que a informação, os documentos estiverem organizados. Então, nessa aqui, na B, nós temos que o potencial usuário, ele formula uma expressão de busca, pega essa expressão de busca e a submete em um sistema de recuperação de informação. O sistema recupera os possíveis itens que são interessantes para ele, o usuário faz uma seleção daquilo, da resposta do sistema, e então ele vai ao acervo para então retirar os itens lá que ele tem interessante. Então, eu diria que isso é uma maneira um pouquinho diferente da anterior. Na anterior, o usuário simplesmente vai até o acervo e sai passeando por lá para ver o que interessa a ele. E já nesta opção B,
ele usa um sistema antes para ter contato com as possibilidades do acervo, faz uma pré-seleção e depois ele vai efetivamente até o acervo buscar os livros, tá certo? Bom, e eu pergunto, quais seriam as vantagens? Eu vou citar aqui vantagens e desvantagens, uma vantagem e duas desvantagens. Primeiro, vários usuários podem consultar o acervo simultaneamente, todavia ainda não terão contato com o material. Na anterior, né, na recuperação manual A, aquela que foi discutida na aula passada, o usuário anda pelo corredor, certo? E pega lá o que ele quer. Nessa aqui, ele consulta no sistema. Então, por exemplo, uma biblioteca pode ter um público muito maior consultando o sistema e somente indo até a biblioteca para retirar os exemplares que ele achou relevante para a pesquisa dele. Então essa é uma vantagem, que a pessoa não precisa estar fisicamente no acervo para fazer a pesquisa. Isso significa que potencialmente muitas pessoas podem estar consultando o acervo simultaneamente. Já na manual A, por assim dizer, né, o limite é o limite do espaço físico, quantas pessoas cabem naquele espaço procurando os documentos, tá certo? Como uma desvantagem, eu cito aqui o seguinte: desvantagem, o usuário seleciona o nome das obras que pode consultar, mas efetivamente ainda terá de obter os itens, ou seja, ele tem um nome, mas ele ainda não tem a obra em si. Ele terá de ir até o acervo e então procurar aqueles itens que ele tiver numa relação, tá certo? E outra desvantagem é que usuários não experientes terão mais dificuldade, como também tem dificuldade naquele modelo A, né, de localizar os itens no acervo, especialmente quando o acervo está organizado de uma maneira confortável para os bibliotecários e não necessariamente pensada para o público, tá certo? Bom, então eu preciso propor aqui uma atividade prática para você, tá certo? O que seria essa atividade prática? Você vai responder as seguintes perguntas, baseado no que a gente discutiu e nas leituras que eu pedi para você fazer, né? Então, primeira pergunta. Comparando a recuperação manual direta no acervo e aquela que utiliza um sistema, ou seja, comparando a recuperação manual, tipo A, em que ele simplesmente vai direto ao acervo, e o tipo B, na qual ele usa um sistema antes de ir para o acervo. Qual delas oferece o menor custo para a organização? Você vai responder a fulana e aí você diz por quê, justifica a sua resposta, tá certo? Segunda pergunta. Em que tipo de itens pode haver uma melhora ou piora dos custos para a organização, né? Custos, custo de tudo, né? A biblioteca, para existir, ela custa dinheiro, né, para várias coisas que ela necessita. Então, discuta a respeito disso no contexto da pergunta, dos textos que a gente leu e das aulas que a gente já teve. Terceira pergunta. Em sua opinião, a maioria das bibliotecas brasileiras enquadram-se na recuperação manual A ou manual B, né? Qual é a sua opinião? Mais manual A ou mais manual B, tá certo? Obviamente, todas as perguntas você dá a sua resposta e justifica ali, né? Elabora um pouco a sua resposta. Quarta pergunta. Qual a diferença entre a recuperação manual A, que foi vista na aula anterior e que eu revisitei aqui na nossa aula, e a B, que foi estudada aqui hoje nesta aula gravada, tá certo? Então, qual a diferença entre a recuperação manual A e a recuperação manual B, tá certo? Bom, prazo de entrega para essas respostas, para essa pergunta, é pelo SIGA, tá certo? É individual e sem possibilidade de entrega depois. O prazo, para quem está apressado aí, não quer nem olhar no SIGA, é dia 12, próxima terça-feira, tá certo? Quando a gente chegar para a aula, essas perguntinhas já tem que estar respondidas aí por você, tá certo? Então, o prazo vai se encerrar às 14 horas, que é a hora que a nossa aula começa. Então, você tem até às 14 para responder isso aí.
E aí, ok? Bom, com isso, a gente revisitou aqui a nossa discussão, a gente revisitou aqui o que foi falado até hoje, até esse momento. Nós discutimos como a recuperação ela acontece. Deixa eu só pegar uma coisinha que passou. A gente viu como a recuperação acontece, e com essas perguntas eu quero que você aí discuta consigo próprio como é a realidade da biblioteca em relação a esses itens que a gente está colocando. É importante você fazer esses trabalhos para fixar, tá bom? Então, por hoje é essa a nossa nosso conteúdo, a nossa aula. Espero que você tenha estudado. Essas perguntas são fáceis e eu espero você ao vivo na próxima terça, tá bom? Tchau, pessoal. Até mais.